Olá, eu sou o João e hoje estou novamente a colaborar com os nossos amigos de The Roll Hockey Bible e tenho um entrevistado muito especial, muito conhecido no Hockey Patins, o selecionador nacional de Portugal, Renato Garrido, selecionador, mas também treinador já de longa data, jogador também, ex-jogador e professor de educação física e também um homem do desporto. E sim, desde já agradecer a disponibilidade do Renato poder estar aqui a trocar umas ideias comigo e com os nossos amigos do Roll Hockey Bible. E ia começar, Renato, por dizer que nós, quase um segundo agradecimento, porque nós já estivemos no mesmo sítio que foi a final do Campeonato do Mundo em Barcelona. Eu tive a oportunidade de assistir com um grande amigo meu e uma grande falange de apoio de portugueses, vários amigos do hóquei, e foi uh, das, do jogo como espectador de maior intensidade que eu pude assistir, com um final muito feliz para nós. E que desde já também o agradecimento é a primeira pessoa que eu posso assim agradecer pessoalmente pela alegria que nessa noite me deu e a todos os portugueses. E começando aí por essa final, recordando essa final, que emoções viveram nessa final também, que foi uma maratona de hóquei patins? O que é que vem assim à memória quando se lembra desse jogo? Antes de mais, boa noite. Agradecer a João o convite, se vocês quiserem, e o Hockey Bible, o Uhum. Bible. Poder falar não só para Portugal, mas para o mundo inteiro, acho que deixa-me realmente com muito orgulho e um prazer muito grande, porque é importante que o hockey seja difundido por este mundo fora. O hockey precisa de países e mais países competitivos. Já os vamos tendo pela Europa e estamos a ter mais por esse mundo fora, África, América super importante. Relativamente a esta final, foi realmente uma noite apoteótica para nós, onde realmente nunca mais vamos esquecer, até sempre das nossas vidas. Acho que essas histórias com certeza vamos contar aos nossos netos. Cá onde foi, não é? Contra um dos jogos contra o rival sempre, que é a Espanha, e termos ultrapassado as melhores seleções do mundo. Fomos sempre apanhando uma Itália, apanhando uma Espanha, e no final a Argentina, que era a equipa que também era candidata a ser campeã do mundo. E nós, num jogo onde houve realmente muito sofrimento, onde jogamos com menos um jogador, que foi na altura o Jorge Silva, tinha sido Uhum. não castigado, mas não pôde participar para a acumulação de cartões azuis. E foi um jogo onde realmente todos os elementos participaram desse jogo, e mesmo os elementos que pertenciam à direção da federação, juntamente com a nossa equipa técnica, fizemos, acho eu, um trabalho que vamos recordar para sempre. Sem dúvida, fica até no meu álbum pessoal de memórias do hóquei. E esse campeonato, a fase de grupos foi relativamente pronto, decorreu normalmente. Depois na fase a eliminar foram jogos muito intensos. Há assim, indo alguma história assim na preparação e mesmo já no campeonato assim mais peculiar, que possa ser um pequeno pormenor que possa ter feito, se calhar agora vendo com mais distância a diferença? Não, houve histórias engraçadas, e essencialmente estivemos muito focados quase sempre em todos os jogos. Houve todos nós realmente aquela concentração ideal para preparações de alto nível. Tínhamos apanhado também já na fase de uma Argentina, onde Hum. empatamos. Sabíamos perfeitamente que os jogos que seguiam, os chamados jogos mata-mata, eram jogos a decidir e então podia vencer. E acho que nós fomos altamente competentes e focados, e aquilo que mais nos importou foi sempre pensarmos jogo a jogo, no jogo a seguir. E
quartel-general. Foi uma das ideias do Presidente que isso acontecesse, e acho que foi um apoio extraordinário para todos, porque antes das provas, quando não podíamos nos viver as provas uns dos outros, apoiávamos e felicitávamos os vencedores quando assim chegassem, e mesmo aqueles que não tivessem mesmo os resultados pretendidos, tinham sempre aquela palavra de conforto, que é importante nestas competições. Acho que essa história e essa forma de termos estado todos juntos nesse mesmo hotel foi diferente, e uma experiência que pudesse acontecer, não pode acontecer na Argentina, porque os jogos não se faziam, ou as provas não se faziam todas na mesma cidade. Mas realmente foi uma experiência particular, nunca tinha vivenciado, e congratulo-me pelo facto de termos estado todos juntos, sempre num apoio constante. Isso acho que é importante para todas as modalidades, não só para o patins, mas também para a corrida de patins e a prova de patinagem. Sem dúvida que esse fator da união sempre transpareceu ao longo do percurso da seleção, e é uma imagem de marca também dessa seleção, essa união e coesão, pelo menos na minha observação. Mas já lá vamos à seleção. Eu gostava ainda de conhecer um bocadinho mais do passado do Renato. Fui investigar um bocadinho, natural do Porto, e qual foi o contacto com o desporto? Foi logo a patinagem, ok patins, ou teve ainda experimentou outros esportes? Sim, eu acho que experimentei quase todos os esportes. Eu comecei pela natação, como comecei muita gente, também experimentei a ginástica, cheguei a praticar basquetebol, mas coisas muito fortuitas, onde aquele sentimento de paixão eu não tinha batido. Quando uma vez vi um treino na altura, não era ainda logo o hockey patins, havia patinagem. Claro. Escola. Normalmente depois as pessoas optavam por ir para o hockey ou por ir para a patinagem artística. Grande parte de nós sabemos que o nosso objetivo era mais tarde ir para o hockey patins, e foi assim. Eu no Académico Futebol Clube, que é o Académico do Porto, um clube com 111 anos de história, muita tradição naquele clube. Grandes jogadores, foi um clube de top há muitos anos. Eu ainda apanhei alguns desses treinadores que me foram transmitir uma mística, uma postura e uma forma de ser fantástica. Eu joguei a minha vida toda no Académico, comecei a patinar com 6 anos, na altura só se podia começar a jogar com 9 anos, fui esperando nunca desistir, fartei-me de fazer aqueles 8 à volta das pistas que hoje em dia muita gente se queixa, mas nós, sem stick, sem nada, mas lá andávamos. Eu acho que é uma parte importante termos essa vivência com os patins, e foi assim. Eu com o meu primo também jogou hockey, e começamos no Académico, jogamos quase sempre, eu joguei quase sempre até aos séniores no Académico, sei, 3 épocas, penso eu, mas depois acabei a minha carreira também no Académico. Sempre, então, fiel. Costumo dizer que não fui bem jogador, fui um praticante, um atleta que gostava muito de jogar hockey. Atletas e praticantes houve grandes atletas depois dos tempos na primeira divisão, nas seleções, não é? Eu gostava muito de jogar hockey, nunca fui um jogador exuberante, mas era um jogador com muita vontade e com muito querer. Também necessário. E nesse período ainda da infância e no jovem, tinha alguma referência principal como jogador, ídolo, no hóquei ou noutros esportes? Que havia assim uma referência maior, ou várias? Sim, várias. Ídolos não, mas realmente referências. Assim, pela idade que tenho, não cheguei a já ter tido a felicidade e guarda com carinho, com uma imensa saudade de ser António Livramento, e a trabalhar com ele no Futebol do Porto, mas sinceramente não me recordo de o ver jogar. Ainda vi o Cristiano mal, ainda era pequenino, mas há uma equipa realmente que me marcou pela minha fase inicial e por no hockey, que foi aquela equipa dos anos 80 do Porto, que era o Franklin, que era o Realista, que era o Alves, que era o Vitor Bruno e o Tom Neves. Portanto, foi uma geração onde eu já olhava para o hockey de outra forma, e realmente, para mim, eu posso dizer que queria jogar hockey, realmente foi das melhores coisas que foi o Vitor. Muito bem. Aí
bem marcada essa Foi geração. aí que comecei a ver, aí posso dizer que foram as primeiras referências, ou Hum, aqueles que se calhar me fizeram ver o hockey, como ainda hoje vejo. Portanto, era uma equipa espetacular pelo seu todo, com qualidades individuais, desde guarda-redes até ao último suplente, fantásticas. Pronto, eu sou do Porto, era aí que eu tinha a oportunidade de ver, apesar de também conhecer bem o Xana, o Leque, o Ramalhete, na altura ainda do Sporting, né, aquelas equipas do Centro Livramento também eram fantásticas, mas não havia televisão na altura, ou não havia televisão, sim. nós fizemos, era a preto e branco que eu estava a começar a cores ainda, não tínhamos acesso a ver, ok, como se vê, portanto eu ia aos pavilhões perto da minha casa, onde podia ter acesso, Uhum. e o Porto também na altura essa equipa foi a primeira equipa que eu até hoje guardo na memória como uma equipa fantástica. Fantástica. E seguiu o seu caminho como jogador e depois passa para segue no Académico no Porto e passa para treinador relativamente novo. Ah, como é que se deu essa passagem? Porquê e Eu, quando? eu, eu sempre adorei o treino. Eu hoje sou apaixonado pelo treino, por me conhecer treino, quis ser sempre professor de educação física, estar ligado ao desporto. Na altura no académico convidaram-me para iniciar eh, a minha carreira de treinador ou a treinar. Eu nem tinha tipo um treinador, não tinha formação, não tinha nada. Na altura, se calhar passava-se um bocadinho assim também. Numa altura em que o Porto houve o Totonegócio, na altura, em que o Porto optou por acabar com as modalidades, não, com os escalões de formação. Tinha obrigatoriedade na altura de ficar só com os júniores e que aqui passou. Problemas que se passaram nessa altura. Então, muitos atletas que saíram do Porto foram distribuídos aqui pelos clubes da cidade do Porto. Valongo, Porto, Infante, o Porto não, peço desculpa, o Académico, o Vigrosa, portanto, foram-se espalhando aqui como foi possível criar várias equipas na altura do Académico, com jogadores oriundos do Futebol Clube do Porto, acharam que era interessante para mim iniciar essa minha carreira esportiva. Começou, penso, com 22 anos, talvez na época 85, 86, 84, 85, não tenho a certeza, mas que até hoje nunca mais parou. No ano a seguir, o Porto inicia outra vez, o Porto inicia outra vez com a formação. E eu, na altura, tinha o meu seccionista no académico, tinha vindo do Porto, é ele que eu falo sempre, porque a minha carreira no início, se calhar, se deve muito a ele, que ainda é seccionista, do Porto, o André Lopes, alguém que eu guardo um carinho imenso, realmente sempre, como eu lhe chamo, o meu fiel escudeiro, e ele lá deve ter visto qualquer coisa em mim que fez acreditar e que disse para eu iniciar uma carreira mais a sério, mais num clube que toda a gente sabe a dimensão que tem no Hockey Patins. Foi assim que começou, com 22 anos ou 23 no Futebol do Porto, e estive lá 20 anos. Certo? E, paralelamente, nunca descurou os estudos para chegar a fazer a formação. Foi sempre num processo paralelo, estudos, treino, e já como treinador conseguiu, como é que conseguia conciliar essas, estando num clube com uma exigência já se- máxima? Nessa altura, estudava já no ensino superior, jogava e dava treino. Conciliei, nunca, claro que para mim é uma prioridade e nunca abdiquei. E, Hum. não chumbei nenhum ano, sempre conseguindo, se calhar, não com as médias que gostava de ter, mas fui passando ano em ano. eh, e para mim eu vejo na aprendizagem algo que tem que ser constante. Hum. Quando nós paramos nesse aspecto, algo está mal. Eu mais tarde tive a felicidade também, que era um desejo meu entrar na Faculdade de Coimbra, onde fiz um trabalho, onde fiz o meu mestrado como o professor Vasco Vaz, o Dr. Vasco Vaz, que Hum. me ajudou num trabalho que eu fiz sobre o VO2 máximo ao Patins,
Foi aí o culminar de um desejo que eu tinha de um dia estar em Coimbra, na FedEx, e consegui sempre isso. Portanto, e nunca deixei de treinar, e nunca deixei de trabalhar, e acho que nós, quando queremos, bem organizados, não é fácil, claro, conseguimos alcançar isso. Acho que hoje em dia, nos esportes ditos amadores, como nós podemos chamar cá em Portugal, há mais futuro e há uma carreira depois de deixar de ser atleta. Eu penso sempre nisso, é isso que eu tento influenciar os meus jogadores, porque é bom. Quem está ao mais alto nível, se calhar não tem tanto tempo para estudar ou para fazer outras coisas, mesmo trabalhar, mas pode ir fazendo, para depois no final ter os estudos concluídos, como foi o meu caso, e há muitos exemplos de jogadores que conseguiram conciliar cursos de medicina com a carreira de jogador. Por isso, acho fundamental que as pessoas não dediquem, não descurem sempre a parte estudantil, a parte da formação académica, com a parte depois do jogador, do treinador, de dirigentes esportivos. Muito bem. A parte da formação académica, com o professor de Educação Física, depois na parte do mestrado aí já na Universidade de Coimbra, e é sempre um tema em relação à parte do estudo do hóquei em patins, como sendo, e em Portugal há uma escola muito empírica, vai passando-se o conhecimento, quem está no meio, quem está um bocadinho mais fora do meio, pode ter pouco acesso a informação sobre hóquei em patins, bibliografia. Um, o Renato, ao longo do percurso académico e depois, conseguiu, foi fazendo mais formações específicas de hóquei patins. Como é que foi-se formando esta parte mais teórica do treino de hóquei patins? Como é que fez, como é que isso foi se desenvolvendo? Eu acho que em todos nós, treinadores, tem que haver também algo de empírico. Acho que não pode ser muito. Porque hoje em dia o desporto também está bastante estudado. Temos o exemplo do futebol, temos o exemplo do basquetebol, temos o exemplo do handball, etc, esportes individuais, onde existe bibliografia científica para quem quiser, como muitas vezes diz o Mourinho, hoje em dia tem que ir ao YouTube e fazer uns exercícios de futebol, consegue, não sei. Não está aí tudo, não é? Não está aí tudo, falta o resto. E eu concordo com isso. Eu acho que o hockey, cada vez mais aqui em Portugal, tem vindo a haver mais trabalho científico, mais estudos científicos. E eu sei que há quem nos custa ouvir isto, mas nós não podemos sofrer esse atraso em relação às outras modalidades. As outras modalidades são altamente estudadas, trabalhadas, são objetos de trabalho de investigação. Isto é fundamental para a evolução de qualquer modalidade que seja. E nós, hockey patins, não podemos ficar atrás. Eu acho que cada vez aparece mais gente hoje com grandes competências no hockey patins, tem acontecido isso, com trabalhos feitos, com estudos feitos. E claro, quando eu fiz a minha tese de mestrado, procurei bibliografia noutros mestrados e fui encontrando muitos trabalhos que pudessem apoiar o meu trabalho. Fiquei contente de ver que há mais gente a trabalhar e a estudar o hockey. Isso é importante, a nível de bibliografia. Não é assim tão grande para podermos procurar bibliografia científica, mas há cada vez mais. Mas a verdade é esta: o hockey também precisa disso para evoluir. Nós sabemos que quem anda no terreno, quem anda no treino, sabe perfeitamente. Queremos evoluir, as coisas têm que ser bem estudadas para sabermos aquilo que estamos a fazer e para não haver o empirismo, o tal copiar do outro, copiar daquele que fazia. E depois tive também, acho eu, desde sempre, quando eu estudava, na altura fiz o trabalho de opção de futebol e fui estagiar na altura com o Salgueiros, ou com o Santinho Freire, que estava na primeira divisão, era o Carlos Manuel, na altura. Clássico. E quis aprender um bocadinho mais de treino, inclusive de treino. Eu sei que não tem nada a ver, mas aprende sempre qualquer coisa, seja na organização, no planeamento.
E quando fui para o Futebol Clube do Porto, eu lembro-me de acabar as aulas, ia para lá e ia ver o treino. Tinha dúvidas e perguntava. Eu lembro de ver os treinos do Vitor Hugo, os treinos do Cristiano, ainda me lembro de ver treinos do Vitor Bruno, que estou a ser treinador do Porto, Vitor Hugo, do Livramento. Nunca perdi quase eu um treino. E fui sempre, claro, fui sempre tentando perceber porque essa gente também tem, como eu digo, tem memória artística e tem uma cultura de décadas, onde eles depois também vão desenvolvendo procedimentos, não é empírico, mas a experiência profissional, que eu acho que também é fundamental. E então eu fui tentando aprofundar conhecimentos com isso, a ver, era um chato, andava lá atrás, tentando eu gostava de saber as coisas. Tenho dúvidas, tinha dúvidas, tenho dúvidas ainda hoje em dia, mas gostava de as dissipar, e então fazia isso. Tentava ver e aprender com aqueles que sabiam mais do que eu. Uhum. Hoje, infelizmente, vejo pouco. Hoje, infelizmente, vejo pouco. E nessa fase do Porto, se calhar foi a parte que também marcou mais como os outros treinadores. Quais foram também as referências como treinadores ficaram, que foram referências e são referências ainda e têm e que o marcaram mais nessa como treinador? Eu não vou particularizar, mas todos eles marcaram de alguma forma. Claro que trabalhei com alguns que me marcaram mais por estar num trabalho diário com ele. Foi o Realista, foi o Toneiro, foi o Franklin e o próprio Cabestani. Foram os quatro treinadores com que eu trabalhei no Foco do Porto e sinto que com todos eles evolui um bocadinho mais. Aprendi um bocadinho mais, sem dúvida. Uns portugueses, o outro espanhol com outras ideias. Hum. E aprende sempre, sempre atentos se quisermos realmente aprender. Eu admito que aprendi muito com o Tó, com o Franklin, nos anos em que estive com ele. E quando é que se dá depois o passo de acompanhar também a parte de como treinador adjunto e depois a passar a ser o treinador principal e a ter que gerir o grupo, ter que gerir tudo, as responsabilidades todas de um treinador principal e a sua equipa? Quando é que se dá esse passo e porquê? Sou sincero, foi no ano no Porto com o Cabestani, onde realmente eu reconheço competências profissionais, mas houve outras coisas em que eu não me revi. Eu estive no Porto 20 anos, foi sempre, o Toneiro sabe, o Franklin sabe, foi sempre à custa de muito trabalho, sempre a ajudá-lo, sempre a apoiá-lo, coisas que eu sinceramente não achei positivas. Sei que aquilo que eu via, eu disse, se calhar também à altura de, olha, vai experimentar. Eu gostava muito de estar no Porto, sou sincero, tinha a minha vida profissional mais ou menos equilibrada com o hockey, porque tinha a faculdade, dava aulas na faculdade já, dava aulas na escola, tinha ginásio. Portanto, tinha ali a minha vida e não foi sair da zona de conforto que eu gostava e nunca me adaptei à zona de conforto. Estava a estar a fazer o que Claro. estava a fazer, já há alguns anos que era treinador de júnior, mas surgiu-me um convite pessoal de um amigo, que eu considero um amigo, e hoje em dia também o presidente das vezes é um amigo, o Benatário e o Vasco Costa, são dois amigos, que acharam que eu era a pessoa indicada para um projeto na Juventude Viana. Bendita a hora em que eles falaram comigo, porque foi das experiências mais maravilhosas que eu tive. Adorei estar na Juventude Viana. Foi o meu primeiro clube como treinador sénior, que me marcou, os jogadores marcaram pela ajuda, pelo trabalho que fomos desenvolvendo. Tenho memórias da Juventude Viana que vou guardar para sempre. Uma amizade que eu sei das pessoas que estavam lá comigo a trabalhar, que eu nunca mais esqueço. E tudo começou aí. Tudo começou aí Foi essa parte de maior responsabilidade. E depois ainda há o passo, né? Há vários, mas o do Oliveirense, que é o seguinte, que, digamos assim, quem é observador do hóquei patins percebe aí subida de patamar para o Oliveirense que tenta disputar todas as competições e esse passo também foi
uma ambição que depois surgiu de querer crescer também como treinador e ganhar cada vez mais, estar num patamar mais acima. Sim, completamente. Não só de poderem quase proporcionar termos profissionais de hóquei, as condições que tínhamos no clube podíamos fazer pensar mais alto, estar por campeonato que foi assumido por nós na altura. Fomos vice-campeões nacionais, não é? Quando as pessoas se lembram de um jogo, de um gol que foi anulado, entrou na baliza do adversário, ganhamos a Taça de Portugal. Estivemos a fazer nessa altura épocas bastante positivas para um campeonato que já estava nessa altura fortíssimo. Pronto, mas o Oliveirense tem aquilo que o Viana, ou melhor, o Viana tem aquilo que o Oliveirense não tem, que é realmente pessoas com um espírito diferente de estar no desporto. Acho que a nível de profissionalismo tínhamos nós e os jogadores, o Oliveirense, quem passa por lá sabe, é um clube que tem tudo, mas depois, por pena, muita pena nenhuma, porque é um clube que tem condições espetaculares, mas, mas não tem dirigente à altura do clube e do nível que se pretende hoje em dia para estar a mais alto nível. Então entendemos sair nessa altura. Se a equação não fica completa e continua-se a assistir o Oliveirense sempre perto, sempre já mais próximo das decisões, mas pronto. Se as pessoas fizerem uma leitura atenta a um denominador comum, não é? Há sempre alguém que já passaram treinadores, já passaram jogadores, já passou tanta gente de qualidade, tanta gente de qualidade, e há um denominador comum que continua, portanto, algum problema deve haver, não é? Mas não me cabe a mim falar sobre isso, porque é passado, foi pouco passou. Eu sei que podíamos ter conseguido ainda mais se houvesse outra forma de entender o alto rendimento, porque eu tive muitos anos no Porto e habituei-me a realmente um nível de exigência, um nível de preparação dos dirigentes que não tem nada a ver, não é? A derrota não sabia bem, nós muitas vezes até tínhamos vergonha quando perdíamos, tínhamos vergonha de sair no dia a seguir. E essa foi quase os exemplos que eu fui tendo. Podíamos passar momentos maus que tínhamos que superar e estamos sempre preparados era para ganhar, para ganhar, para ganhar, para ganhar. Essa era a palavra de ordem. E era assim na altura, e eu e o Eder somos temos um bocado essa cultura. Tentamos levá-la para o Oliveirense, mas é complicado. Mas complicado. E o Renato Garrido como treinador, como é que se caracteriza? Como é que acha quais são assim as características principais, quais são os valores principais como treinador que tenta incutir nas suas equipas? Vou ser sincero, eu não gosto muito de falar sobre mim. Especialmente sinto-me um treinador que tem vontade de aprender, sinto-me muito mais maduro, acho que fui crescendo ao longo da minha vida de treinador. Hoje sinto-me, se calhar, muito mais calmo, muito mais tranquilo. E fruto da aprendizagem, fruto dos anos de competição. Por isso, hoje em dia, digo, nesta altura, que uma altura de parar um bocado, pousar, fazer uma pausa e pensar bem o que quereria, porque também estava cansado, apesar de nunca ter deixado a seleção. Mas agora sinto-me preparado e com desejo de voltar a ter outro desafio. Não com equipas que lutem por campeonato, mas equipas que lutem por serem melhores todos os dias. Isso é mais importante. Sim, senhor. E na relação com os atletas, que tipo, como é com, qual é as características principais que um atleta tem que ter para se dar bem com o tipo de treinador do Renato? Há assim também características principais de um jogador, em termos de atitude, em termos da forma de ver o desporto, a parte coletiva? Quais são assim as principais exigências? Evidentemente, evidentemente que muitas pessoas têm dificuldade em perceber e às vezes falam de caráter, personalidade e nem sabem bem a definição da palavra, mas realmente para mim são duas particularidades fundamentais num homem, não só num atleta, num homem atleta.
caráter e a personalidade, e muitas vezes os meus problemas, e claro que isso tem com toda a gente, problemas que possam acontecer é quando esta falta de caráter, de postura, de ser verdadeira. Graças a Deus, e mais gente com caráter e com uma personalidade forte do que sem caráter, como nós às vezes dizemos. Poucas maçãs podres atravessaram a minha carreira. Também estamos para a guerra, tentamos levar uma guerra soldada, ou para uma grande competição, tentamos levar os melhores connosco. E normalmente esses não fazem parte. Não fazem parte. Mas depois, em relação à atitude, a atitude tem muitas vezes a ver com muita coisa. Não é só aquela atitude de personalidade total em campo, mas muitas vezes nas horas de decisões, ou da decisão, a pessoa tomar uma atitude fantástica. Eu conheci muitos e bons com essa capacidade, mas realmente para mim aquilo que é o caráter, mas acho que sou eu e qualquer treinador, gosta de ter gente que assuma, que seja verdadeiro, que saiba o que quer, que tenha personalidade, e que saiba que as coisas nem sempre vão correr bem, que há momentos em que as coisas não correm bem, e aí é realmente é o caráter. Eu fico muito com o caráter. E pegando aí nesses atributos que eu reconheço que o trabalho que eu consigo acompanhar mais da seleção nacional, essas características de grupo, de coesão e de um espírito, e também até de uma maturidade, que percebe-se que a seleção também é a base de uns jogadores que já vêm há algum tempo juntos, mas percebe-se que encaram as competições já com um grau de maturidade muito, muito elevado. E indo para a seleção, a equipa técnica que faz parte da seleção, vejo aqui também o professor João Lapo, e ainda Nuno Cerqueira. Nuno Cerqueira. O Nuno Cerqueira, que já Já começou vinha de. ou já mais. Começou connosco em Oliveira das Meias. Velho. Em Oliveira das Meias. Depois connosco, viajou connosco para a seleção. Tem continuado connosco e, se quiser, continuará a viagem connosco também. O Lopes é um amigo de infância. Foi ele quando falei no académico, ele começou comigo no académico, com essa idade. Foi comigo na altura também para o Porto, somos dois. Temos esses anos quase todos juntos. E o Edo, pronto, já na altura da carreira com ele, comigo no Viana, e não fazia sentido, na altura, fazermos uma equipa técnica tão boa. Agora o Ed, na altura, depois também quis começar com a carreira dele sozinho muito bem, e eu convidei-o lá para integrar a minha equipa técnica. E como equipa técnica, como é que, assim, de forma por alto, aparenta que complementam-se muito no vosso trabalho como a direção da equipa, o Renato à cabeça da equipa, mas com uma presença muito forte, pelo que eu percebi, também quando eu estive na Catalunha. É uma equipa também muito coesa, a parte, a equipa técnica da seleção. Para mim é quase fundamental. Temos que nos dar quase como irmãos. Não é possível, mas revejo-me neles, já com o Ed Morravia totalmente, que eu nunca traria para a minha família um adversário ou alguém que não sentisse total confiança. Por isso, já li muito sobre isso, já ouvi muitos treinadores a falar, e nós, quando temos que construir uma equipa técnica, além de terem que ser os melhores para nos ajudar, para nós melhorarmos, isso é que diz, junta-te aos bons, serás melhor do que eles. E depois as valias que vamos ser individuais. Eu fui muitos anos de preparador físico, muitos anos de preparador físico, estou muito ligado à área de treino. Claro que agora muito mais com aquela parte mais parte da tática, de outras testes de jogo. O Nuno fica completamente dedicado, não sei que à parte física da equipa. Claro que nós fazemos quase sempre um trabalho integrado, a parte física e a parte técnica e tática estão quase sempre presentes, não é? Apesar que o Nuno depois também faz um trabalho, aquele trabalho específico de ginásio, que nós também gostamos, que nós também acreditamos, e o João Lapa ele trabalha mais diretamente a parte da pista, e porque também tem as valências, porque foi guarda-redes,
assim como o Edo, para podermos ter um trabalho mais completo. Estamos tentando juntar estas valências e tentar fazer aquilo que sabemos fazer o melhor possível. Sem dúvida. E a seleção tem mostrado, mesmo em São Juan, que foi pronto, disputou o jogo da final e todo o campeonato de uma forma muito assertiva e a final, pronto, acho que foi visto que a equipa teve sempre por cima, mas de facto é, é romântico falar do Alto Cantone e como isso deve ter sido especial, com certeza, para o Renato. Em termos de resultado, acho que funcionou contra Portugal, que de facto a pressão e sem dúvida que os árbitros tiveram ali um papel, estavam menos seguros e tenderam para aquele lado. Ainda a emoção, de facto, tendo essa experiência na meca do hóquei deve ter sido especial, pronto. Uma parte positiva dentro de um resultado menos bom de Portugal. Sim, evidente. Me falassem há 20 anos que eu ia estar no Aldo Cantoni com a seleção portuguesa, estar uma final, e eu ria-me e perguntava se não estava a gozar comigo. Foi mais um sonho conseguido tornar a realidade. Toda a gente falava do Aldo Cantoni, quem anda no hockey patins tem esse sonho de poder um dia lá ir participar numa competição e nós conseguimos. Penso eu, não foi brilhante, mas podia ter sido. Acho que farto-me de referir já várias vezes que acho que tivemos a um nível, se calhar a nível de qualidade hockeística superior a Barcelona e não fomos campeões. Não fomos, muito já se falou sobre isso, porque não fomos nem podemos ser. Mas os jogadores tiveram uma atitude, quem lá esteve, quem conhece o ambiente do pavilhão, tiveram uma postura fabulosa. E lutamos até eu ter arriscado com o quinto homem, de uma forma espetacular para frente, sempre presente no jogo, nunca fora do jogo. E podíamos realmente ter surpreendido e queríamos muito surpreender. A verdade é que sentia isso neles. Não fomos inferiores em nada a eles. Aquilo que podemos dominar, dominamos. O que não podemos dominar, não dominamos. Sem dúvida, sem dúvida. E depois, em relação ainda à seleção, a seleção agora tem uma próxima competição na Catalunha, o Campeonato da Europa. Quais são as expectativas para o campeonato? Agora há oficial uma lista de pré-convocados, 13. Em breve, ou ainda haverá um estágio e depois a seleção final. Em relação à seleção final, vai ser escolhido nesse estágio ou é antes desse Não, estágio? não. Antes do estágio será ali todos os jogadores. E expectativas para esse campeonato? Quem, 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 quem joga com as esquinas ao peito, não mudou a que é para ti, sabe perfeitamente que tem que estar preparado e tem que tudo fazer para estar nos lugares da decisão, que é uma final, com certeza, de um campeonato da Europa que será duríssimo, onde realmente o favorito é queiramos quer não, assim que nós fomos cá em Portugal, o favorito será a Espanha o favorito, joga em casa, joga numa pista, mais ninguém joga que é em cimento, em Nóis, em Sítio, porque são os atuais campeões da Europa, e depois há realmente os grandes candidatos, vai aparecer com certeza uma França ainda mais forte, ainda mais candidata, depois que foi terceiro lugar no Campeonato da Europa, do mundo, inédito para eles, uma seleção que eu continuo a dizer que está sempre em crescendo e cada vez mais madura, com os jogadores a participarem nos melhores campeonatos do mundo, Portugal e Espanha, e a Itália, que é sempre uma Itália muito bem trabalhada, uma equipa que eu gosto muito de ver a jogar, uma equipa sempre muito difícil para nós, uma equipa que sabe o que quer, com grande parte do plantel lutricino, por isso já joga também junto a uns anos, vai ser um campeonato da Europa fortíssimo. Claro que temos de estar presentes na final e desta vez Deus quiser ou os deuses estiverem connosco,
Lisboa podemos fazer o campeonato para Portugal, o campeonato da Europa. Até porque é uma competição que eu gostava muito de vencer, porque nunca venci. Ganhei o Monte, ganhei o Campeonato do Mundo, mas gostava muito de ganhar um campeonato da Europa. Que corra tudo bem, já que também sou português, gostava que o Portugal ganhasse. Muito bem. Portugal, o campeonato português, sem dúvida, que é o mais competitivo, isso sem sombra de dúvidas. E digamos que está, Portugal tem os seus problemas, mas está pujante e com e um campeonato competitivo, seleção também a disputar e uma seleção boa, bem orientada. E qual é o panorama ou a opinião sobre o hóquei feminino? Reparei que o Renato esteve presente numa iniciativa de campus hóquei feminino, que acho que é sempre de louvar poder receber a presença pronto, de incentivo. Como é que vê o hóquei feminino e como é que pode também desenvolver mais em Portugal o hóquei feminino? Sim, eu desde o início, quando iniciamos os estágios para 2019, a equipa feminina nos acompanhou. Nós depois vamos tendo aquela curiosidade, a minha irmã jogou hockey feminino há muitos anos. E eu depois deixei de acompanhar tanto. Nos últimos anos, e por vê-las ali a trabalhar, ver o esforço diário delas desde 2019, surpreendeu-me. Ver a evolução delas até agora, por ter lugar no Campeonato do Mundo, achei fantástico. Acho que tem vindo a ser um trabalho feito pelo Helder Antunes e pelo Nuno fantástico, um trabalho realmente merecedor de, de aplauso, porque não é fácil, elas não têm as condições que nós temos no hockey masculino, mas são realmente umas campeãs, porque dedicam-se, muitas delas trabalham, muitas delas estudam, muitas delas ainda são muito novinhas e já andam ali na alta roda do hockey feminino. E acho que elas têm difundido ao máximo, mesmo nos clubes, e a equipa está sempre a dar as grandes competições para poder ganhar, tem vindo a crescer no panorama nacional. E acredito que o trabalho que vai sendo feito também agora pelas associações e na própria federação vai engrandecer mais ainda o hockey feminino e acredito que elas em breve poderão atingir o patamar mais alto do Campeonato da Europa. Sem dúvida. E a ponte cá entre o hóquei feminino em Portugal e depois o hóquei global, e o hóquei global que continua com poucos praticantes relativamente a outras modalidades e muito centrado em países muito fortes. Qual é a opinião do Renato sobre isto? É sempre uma ideia, um problema um bocado não, muito complexo, mas como é que pode aumentar o número de praticantes no feminino em Portugal e mais praticantes no mundo? Quais, como é que pode ser feito para o hóquei ser cada vez maior? Eu acho que hoje em dia aqui em Portugal o desporto feminino está em todas as modalidades a ser bastante apoiado, aparece em jornais, em televisões. Elas são valorizadas e muito bem quanto a mim. E eu acho que no hockey feminino em Portugal os treinadores e as jogadoras estão a fazer o trabalho delas. Há referências, eu vi que havia muitas meninas jovens nesse campo que fui ver, e onde as atletas já tinham as referências dela. Muitas, eu vou citar a Marlene, que acho que é uma atleta Claro, exemplar claro. e que eu aprecio bastante, e ela sabe, e somos amigos, se assim podemos dizer, porque é alguém que também tem dado muito ao hockey feminino e tem feito um esforço muito grande para difundir a sua própria modalidade, então elas já começam a ter as referências para as miúdas, isso é muito importante para poder trazer mais praticantes para o hockey feminino. Também a integração das meninas até aos sub-15 ou sub-17 penso nos campeonatos masculinos é importante para terem meninas a praticar hockey e mais meninas a trazerem outras meninas para o hockey feminino crescer ainda mais em Portugal. Acho que por aí
aí é um caminho que eu acho que está a ser conseguido, que eu acho que também há cada vez mais praticantes meninas de hóquei patins. Não feito uma pergunta do hóquei. Sim, em relação, porque isso são ideias de como o hóquei feminino em Portugal se desenvolve, que podem ser também depois aplicadas a outros países, mas mais no hóquei global, a criação de ídolos, melhores treinadores, os clubes a trabalharem melhor, como países mais pequenos a trabalharem melhores, com melhores treinadores e melhores jogadores. No fundo, pode ser também passar por aí. E ainda aí, qual é? Porque eu acho sempre que Portugal tem responsabilidades no, sendo um país líder, de poder também ajudar outros países que estejam menos desenvolvidos. Como é que o Renato vê essas possibilidades de ajuda a outros países, treinadores, jogadores, até que foi uma ideia que eu ouvi do presidente Luís Sénica num simpósio que houve, até de jogadores poderem participar, jogadores sub-23 participarem em seleções menos desenvolvidas para dar ali uma maior competitividade e aumentar também o nível desses países. Esses tipos de ideias fazem sentido para o Renato? Completamente. Eu acho que nesse aspecto o presidente Luís Sénica vê mais à frente do que eu. Muitas vezes falamos sobre isso. E eu realmente vejo-me em tudo isso que ele diz e a ideia de levar não só sobre 23, mas, por exemplo, os jogadores que possam ter uma pausa no final do campeonato, poderem participar também em competições de outros países para, como nomes ou como referências, porque a verdade é essa. E temos o exemplo máximo: Cristiano Ronaldo vai para a Arábia Saudita para ser uma referência, não para trazer mais jovens, para desenvolver o campeonato deles, a competição, a competitividade. É um exemplo. Nós podemos também seguir esses exemplos. Eu acredito que o Valder Nunes, o Gonçalo Alves, o Mirão, seja que for, Pedro Henrique, aí fora, ou o próprio João Capitão, se fosse participar numa final de um campeonato nesses países, tenho uma certeza que ia chamar. É um exemplo que eu estou a dar, também se a pessoa ideal. Eu acho que também a partilha de treinadores ou conhecimentos com os treinadores da minha parte, foi sempre aberta, estou sempre disposto a poder ir colaborar se acharem que eu posso contribuir em algo. Dou estes dois exemplos, acho que é um caminho. Também acho que é importante nesse país, e já estamos a falar em off, no Benin, não é? Com aqueles meninos todos, se calhar, estão carenciados e numa pista ao ar livre, um conhecimento do Brasil, por aquilo que me parece, de tabelas, nem sei se de cimento são, e a alegria e o número de praticantes que estavam ali. Certeza, se um dia vissem realmente os ídolos deles ali à beira deles a treinar, eu nem digo jogar, a treinar, iria ser algo que com certeza levaria ali muitos daqueles meninos a praticar autopatia. Pois claro, é as condições, mas há muitos países da Europa que têm essas condições, acho que o trabalho. Eu também já vi treinadores em alguns países da Europa, muitos anos, e o trabalho feito deixou-me um bocado preocupado, mas também já vi trabalhadores, aí vou dar um exemplo, do André Torres, que foi para a Colômbia, onde muitas vezes eu vi, porque ele tirou fotografias, não foi contado, na Colômbia, antes de dar um treino, tinha que estar a limpar a pista porque estava cheia de água, e ele é que limpava a pista antes do treino. E vi o trabalho que ele foi fazendo ao longo dos anos, e os jogadores depois em dia estão a jogar em Portugal, em outros países, e que apareceram na Colômbia, um país onde nós não sabíamos que podia ter, o contributo do hóquei no Campeonato do Mundo. E as participações dele hoje em dia nos Campeonatos do Mundo têm falado por um trabalho que tem feito, e ele não está lá permanentemente. Se tivesse essas condições, tenho a certeza que ainda tinha mais resultados. E tem que ser um bocado destas experiências de outros, se calhar, podemos contribuir para o crescimento da modalidade. Se tivéssemos uma Alemanha, e atenção que a Alemanha foi um expoente na modalidade, assim como a Inglaterra, onde não ganhou, teve perto de ganhar muitos campeonatos do mundo no início da modalidade. Foi pena ter-se perdido, mas tem infraestruturas espetaculares, tem pavilhões, já fui a da Alemanha, mesmo a Inglaterra, muito bons, com condições ótimas.
Eu não sei se o João já foi à Argentina, mas como é que aqueles meninos aparecem a jogar como jogam, Na onde não têm um quinto das condições que, se calhar, muitos meninos têm na Alemanha, Inglaterra, Austrália, Bélgica, Holanda, alguns países já tiveram hóquei, é mais alto. Sem dúvida, sem dúvida. Eu até às vezes digo que o bom de países latinos é o mau, que é a paixão, é o querer fazer. Falta aqui essa paixão, essa, essa história, também o peso das conquistas e que, Eu acho. sim, sim, Estava a lembrar, e o João, se calhar, e outras pessoas que estão aí fora, no estrangeiro, a trabalhar no hockey patins, também transmitissem aquilo que achavam que era necessário. Nós podemos ir aí fazer, ou podemos aportar também. Acho que tem que ser um intercâmbio de experiências, de ideias, das pessoas que trabalham fora de Portugal e que são do hockey, e há muitos, nós sabemos que há muitos, na Suíça, em França, por aí fora, e que falássemos um bocadinho todos, realmente a vocês dizerem quais são as vossas dificuldades, e nós, com a experiência também que temos cá e o que estamos fazendo, pudéssemos incrementar e desenvolver ainda mais o hockey nestes países. Era maravilhoso, era maravilhoso. Era a cereja mesmo no topo do bolo, não é? Acho eu. sem dúvida. Sem dúvida que eu sem dúvida que esse é o caminho e daí a responsabilidade dos países mais desenvolvidos, Portugal, e sem dúvida que há vários portugueses e até, pronto, os espanhóis de facto também são países, são os que estão mais fortes, hum, só que têm que ser, trabalhar em conjunto e eu acho que às vezes estas conversas também é neste sentido de aumentar a possibilidade de troca e aqui alguém que está na Alemanha, numa cidade que não conhece hóquei e que vai conhecendo, falar com um dos responsáveis, o responsável da seleção nacional. Essa aproximação também é um dos objetivos destas conversas e de transmitir e apelar a quem possa ouvir, a quem queira fazer, que eu sinto também sempre nos contactos com a Federação Portuguesa de Patinagem, que é a que eu conheço, e com o Renato, essa proximidade, esse querer ajudar está lá e tem que ser aproveitado sem dúvida, sem dúvida. É o que E, eu digo, de acharem que posso contribuir em alguma coisa, estou sempre disponível para essas ações e para esse trabalho que possa fazer, da experiência que tenho, para ajudar alguém e também ir aí aprender alguma coisa. Nós partilhamos coisas e também trazemos coisas connosco. Acho que era uma partilha interessante e eu estarei sempre disponível para essas situações. muito bem. Princípios, estamos em sintonia. Eu acho que esse caminho vai ser ainda trilhado. E indo para o final, temos aqui as expectativas agora do Campeonato da Europa, Portugal e a médio prazo, longo prazo. O Renato ainda tem sonhos para concretizar no hóquei? Quais seria assim um objetivo Tenho, e um sim, sonho? tenho. Costumo revelá-lo muito, não sei se já vai ser possível. Tenho. Eu, muitos anos no Foco do Porto, sim, para agarrar a taça da Liga dos Campeões de várias formas. Por baixo, por cima, a tocar, por dedo, costas, enfim. E nunca conseguimos lá. Foram muitas vezes que perdemos a Liga dos Campeões e realmente era um troféu que eu ambicionava ter e se calhar é capaz de vir a ser possível. Não sei, se calhar não podemos fazer futurologia nem conjecturas neste momento da minha vida. Estou completamente noutras situações e noutras situações profissionais, mas era uma prova que eu gostava muito de vencer. Os campeões, sem dúvida, era uma prova que eu gostava muito de concretizar. Fica o objetivo barra sonho. Sempre eu acho que o Renato está mais próximo do conseguir e é isso. Iríamos terminar também por aqui, agradecer o tempo, a disponibilidade e a conversa sobre o Hockey Patins e reforçando essa ideia desta, desta conversa, aproximar os agentes
mais simples a outros que estão no topo da pirâmide e juntos fazemos crescer o hóquei. É essa a ideia. E obrigado pelo tempo, Renato. Eu é que agradeço. Muito obrigado. Obrigado e boa sorte para as Obrigado. competições. Ok. Obrigado.